Célio Romais, vai acabar as ondas curtas? Vão acabar? Olha, acredito que as ondas curtas, elas têm ainda um bom tempo pela frente. Algumas emissoras acabaram, aquelas emissoras que faziam programas políticos, programas falando de cultura, de turismo e tudo mais. Essas emissoras, algumas delas deixaram de transmitir em ondas curtas. Mas acredito que com a tecnologia vem adiante o Digital Radio Mondiale, que são as ondas curtas digitais, e vai sim continuar as ondas curtas com emissoras falando sobre programas culturais, programas de turismo e tudo mais. Vou te dar até um exemplo. Já temos a Rádio da Romênia, que faz programas em Digital Radio Mondiale, e basta apenas para nós, ouvintes, termos a opção de comprar o receptor de DRM, né? Então, mas ainda está em fase experimental, né? Não, já tem os receptores, eles já estão sendo fabricados na China, tem 2 ou 3 marcas, tem colegas aqui no Brasil, inclusive, que já tem canais no YouTube falando que gravam programas em Digital Radio Mondiale, mas o valor, há algum tempo atrás eu fui me informar com colegas, inclusive o canal é do Francisco Brassini, e ele é especialista nessa área, e pelo que eu entendi, o valor ele é muito caro ainda. Então o Digital Radio Mondiale já está sendo uma realidade, mas o que falta é o receptor de rádio para a gente. E me diz uma coisa, as ondas curtas têm esse problema das interferências, tem muitas interferências e tal, né? Estática e tal. No caso do digital, ele não tem as interferências? Não. O caso do digital vai ser assim, vai ser tipo, falando a grosso modo, que nem o FM. Ou o sinal chega bem, ou ele não chega. Ou ele não chega. E então, basicamente, pelo que entendi, é isso. E a grande vantagem é esse, que o sinal vai vir forte, né? Mesmo a transmissora lá, o retransmissor, tendo uma potência pequena. Hoje, por exemplo, nas ondas curtas normais, algumas emissoras, por exemplo, a gente estava falando de emissoras da Ásia, tem transmissoras de Guam, que tem que utilizar 300 kW no seu transmissor. Então isso gasta muita energia. Então a emissora de DRM, ela vai transmitir uma potência muito pequena e vai chegar longe. Então essa é então o DX vai continuar, só que agora de uma maneira digital, né? Maneira digital. Então, por exemplo, já tem colegas que estão fazendo, que adquiriram um receptor, né? E a gente está esperando ansiosamente que a China, que está capitaneando tudo isso, né, faça receptores que sejam colocados em grande quantidade para nós ouvintes. E assim, essa coisa da distância, ele chega do mesmo jeito, né? Sim. Mesmo de grandes distâncias, ele chega. Ou chega ou não chega, né? Exatamente, ou chega ou não chega. É tipo a frequência modulada. Eu não tive assim, a oportunidade de ter um receptor, mas as pesquisas que a gente faz e vê os canais de pessoas que fazem a escuta dessas transmissões, o sinal ele vem ou ele não vem porque ele não teve a potência maior, entendeu? Acredito que seja nesse sentido. Ô Romais, eu tive há um tempo atrás, fiz uma entrevista com o Nando Gross, ele é diretor aqui da Rádio Guaíba, e eu fiz a pergunta clássica, que é a pergunta que todo mundo faz, né? De uma certa maneira, e vou fazer para você, que é um cara que lida com rádio há muitos anos. O rádio, ele vai acabar? Não, acredito que alguns tipos de rádio, eles vão acabar. Por exemplo, a rádio musical, que tinha aquele disc jockey, comunicador que fazia playlist, hoje não tem mais sentido. Inclusive aqui de Porto Alegre,
alguns comunicadores, eles ainda fazem esse tipo de programa, com atendimento aos ouvintes, mas é mais para saudosistas. Por exemplo, eu escuto programas que falam, que tocam música dos anos 80, e assim, é tipo das 11 ao meio-dia e acabou. Esse rádio musical, ele vai ter que vai ter que rever, vai ter que ser feito de uma outra forma. Mas o rádio falado, rádio AM, antigo, que era muito falado, algumas FMs estão entrando nessa questão também de fazer programas assim. São programas parecidos também com os programas antigos de ondas curtas, né? Programas culturais e tudo mais. Isso, muitas pessoas hoje em dia têm acesso, fazem seus podcasts e tal. E acho que o canal de rádio ele sempre vai estar aí à disposição para fazer esse tipo de transmissão. É que, a bem da verdade, a gente está falando o fim de um jeito de fazer rádio, não do meio rádio. Né? Exatamente, o meio rádio continua. A gente, por exemplo, nos anos 80, escutava programas de emissoras que eram altamente políticos, mas agora, nos dias atuais, ainda existem programas políticos, tem emissoras clandestinas, tem emissoras de povos que lutam por algumas regiões, né, que nem a gente estava falando antes, Kurdistão, Eritreia, Sudão e tudo mais. Então, esse tipo de rádio ele continua aí firme e forte, inclusive nas ondas curtas. E você tem saudade do rádio de antigamente? Rádio de antigamente, principalmente de ondas curtas, né? Porque não existia internet. Uma vez eu li um artigo dizendo que as ondas curtas foi uma das primeiras internet que surgiu, porque a gente queria saber alguma coisa lá da Síria, de Damasco, a gente ia para o rádio e tinha a rádio de Damasco transmitindo em português para o Brasil, no Líbano, enfim, as pessoas sabem, mas já tinha lá nos anos 70, 80 transmissões em português de vários países, depois países que se desintegraram, e isso aí foi assim um marco, né? Então, na época, ou tu comprava o jornal e para ler as notícias internacionais, ou tu tinha o rádio, e quem conheceu o rádio de ondas curtas sabe que na época o rádio ele fazia esse papel assim, tipo uma internet de hoje, né? Hoje tu vai lá e entra num site enfim, é um tipo uma internet dos dias atuais. E Romais, por último, como é que você viu essa questão da migração do AM para o FM? A migração, ela tem duas coisas assim interessantes que ninguém se deu conta. Uma coisa é uma rádio lá em Altamira, no Pará, que é o maior município do Brasil em extensão territorial, e o outro é uma rádio de Porto Alegre, né? A rádio de Porto Alegre pode ir a transmitir em FM, tudo bem, mas e a rádio de Altamira em FM, né? O sinal dela não vai chegar em locais mais distantes, né? O FM ele não tem a potência, o sinal não vai tão longe que nem o AM, então tem que ser visto, né, por este lado. Mas acredito que, pelo que eu entendi, muitos difusores estão fazendo, em que pese vão perder ouvintes de longe, né? A gente não fala de grandes distâncias, mas um município, falei de Altamira, mas podemos falar de Passo Fundo, por exemplo. As emissoras de Passo Fundo de AM eram escutadas nas cidades adjacentes, e com o FM de repente não vai tão longe, mas aí é uma questão de eles se planejarem e vão falar mais local, né? Talvez isso aí, outras emissoras FM das cidades vizinhas podem surgirem também para esse tipo de lacuna. Por último mesmo, o que você diria para as pessoas a respeito do dechismo?
das ondas curtas? Que mensagem você daria para as pessoas mais jovens, principalmente, que não têm a menor ideia do que é um rádio de ondas curtas? Eu, por exemplo, tenho publicado vídeos de recepção de rádio, as pessoas ficam estupefatas, mas que rádio é esse? Então, como se fosse uma grande novidade, né? Certo. Bom, o que eu poderia dizer? Falar que é uma transmissão muito antiga, que para nós, né, que vivemos os anos 80, 90, 2000, a gente viu muita a glória dessas emissoras e tal, né? Hoje em dia a gente está assim meio saudosista, porque naquela época não tinha internet, então era essas transmissões que traziam satisfação para a gente, né? De ouvir, tinha um locutor favorito, tinha a emissora favorita, tinha os brindes e tudo mais, né? Mas hoje em dia mudou e continua, né? Como a gente falou, tem transmissões de países, de povos, enfim, e que a internet não chegou, né? Então a gente pode ouvir, mesmo não sabendo o idioma, a gente tem como identificar que tem uma transmissão lá de um país africano, um país da Ásia, que está, sei lá, que tem um grupo que está lutando politicamente, que tem um programa em vários idiomas. Isso aí é bem legal. Até hoje a gente continua firme e forte ouvindo esse tipo de transmissão.